Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo para todos uma ótima quinta-feira. Nós estamos no quarto dia da porção de Finéias. Hoje eu gostaria de compartilhar com você duas passagens, uma do capítulo 26 de Números e a outra de João, capítulo 11, 39. João, capítulo 11, 39, todos conhecem. É quando o Senhor Jesus Cristo ressuscita Lázaro. E o versículo diz: tirai a pedra. Agora vamos ler em Números, capítulo 26, diz assim: E aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, aos cabeças de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Nós vemos que no capítulo 24, nós falamos de Balaão. No capítulo 25, nós falamos de Finéias, que pegou a lança e matou aquelas duas pessoas para acabar com a praga, com a mortandade. Agora no 26, irmão, Deus manda contar o povo. E existe 3 questionamentos para essa contagem. O primeiro questionamento, por que Deus manda contar, é porque eles querem contar para saber a quantidade que tem em cada tribo, para que possa dividir os lugares, o país, conforme a quantidade de povos. A segunda, eles dizem até uma história: existia um pastor que tinha muitas ovelhas. Certa vez, muitos lobos mataram muitas ovelhas. E depois dessa mortandade, o pastor fez a recontagem. E isso aconteceu, irmão, no capítulo 25. Pelo pecado do povo de coabitar com as moabitas, adultério, adorando a outros deuses, Deus enviou uma mortandade muito grande que matou 24 mil israelitas. Então foi necessário recontar de novo para saber a quantidade que tinha. A terceira nos diz que quando Moisés recebeu a palavra do Senhor para ir no Egito, para libertar o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, foram para o deserto, Moisés contou o povo. Então Moisés está recontando para devolver ao Senhor, conforme ele contou, ele está recontando para devolver na mão do Senhor aquilo que Deus botou na mão dele, porque já estava próximo da morte de Moisés. Então ele devolveria para o sucessor a quantidade certa dos povos. Mas tudo bem, para que está escrito essa contagem? Porque para aquele povo ali, tudo bem, foi contado, mas para que está escrito para nós, irmão? Para que está escrito a contagem? O que vai diferenciar para a nossa vida essa contagem? A verdade, irmão, que nada o que está nessa Bíblia aqui é em vão. Tudo que está escrito na palavra de Deus tem um significado para a nossa vida, tem um aprendizado para a nossa vida. O interessante é que nós temos que ler, reler e entender que através de cada tio, de cada vírgula, ali tem um significado para a nossa vida. Tem ensinamentos que parece óbvio. Tu lê o ensinamento igual esse de Jesus, de João, capítulo 11. Jesus manda as pessoas tirarem a pedra. É o que eu estou querendo dizer. Muito fácil, mas tem um significado sobre isso. E existe já um ensinamento que você tem que reler, ler, para você poder entender aquilo que Deus quer falar contigo. Jacó teve 12 filhos, que são os príncipes de Israel, são as tribos. E esses filhos tiveram vários filhos também. Eu gostaria de citar duas. A de Benjamim. Benjamim teve 10 filhos, todos com saúde, abençoados. A de Dan teve um filho. Ouve, irmão, Dan teve um filho, e esse filho foi surdo e mudo. Agora, quando você vai ver na contagem,
no capítulo 26, a tribo que teve mais descendentes foi a de Judá. E a segunda? A segunda foi a de Dan, irmão. Isso tem um ensinamento muito grande para a nossa vida. O que isso nos ensina na prática da nossa vida? Dan era surdo, o filho de Dan era surdo e mudo. E na contagem, ele foi o segundo maior descendente, teve mais descendências. O que acontece, irmãos? Nós trabalhamos, nós se esforçamos para fazer tudo do bem e do melhor, vivemos preocupados com dívida, andamos para lá e para cá procurando emprego, salário, aumentar o salário, preocupações, deixamos de lado a vida, a família, a esposa, os filhos, deixamos-nos de preocupar com a família, com a casa e principalmente, irmão, com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Deixamos de ir à igreja, deixamos de orar, deixamos de jejuar, deixamos de fazer várias coisas, deixamos de ler a Bíblia. E isso é muito interessante, irmão. E pelo nosso esforço de trabalho, nós achamos que tudo que nós conquistamos foi pelo nosso braço. Isso é uma grande enganação do diabo. Preste atenção. Não é o teu esforço que te traz o resultado. Preste atenção. Benjamim teve 10 filhos e Dan teve um, surdo e mudo. O que isso nos ensina, irmão? Dan, ele se esforçou tanto pelos obstáculos que ele tinha na vida, que ele foi o segundo maior descendente, que teve mais descendência. Isso nos ensina que nós devemos fazer a nossa parte diante de Deus, devemos trabalhar, devemos buscar ao Senhor intensamente, irmão. Devemos diariamente buscar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa garra, trabalhar firme. Nós não podemos esperar as coisas cair do céu. Temos que trabalhar firme, buscar ao Senhor e entregar na mão dele, saber que ele irá fazer o milagre. Eu vou lhe contar uma história. Existia um fazendeiro lá na Inglaterra, muito pobre mesmo. Esse fazendeiro estava na sua casa, certa vez ele estava ouvindo um grito de criança gritando. Quando ele foi ver, irmão, no riacho dele, uma criança estava se afogando. Ele não pensou duas vezes, irmão. Foi lá, pulou e salvou essa criança. No outro dia, chega uma carruagem em sua casa. Um homem muito rico se apresentou para ele querendo ajudá-lo. Mas esse homem, tão humilde, tão pobre, não quis ajuda. Falou assim: eu fiz aquilo que todo homem tem que fazer, ajudar o seu próximo. E nisso que eles dois estavam conversando na porta de casa desse homem pobre, saiu o filho do homem. Aí o homem rico falou para ele: quem é essa criança aí? Ele falou: é meu filho. Ele: então, vou fazer o seguinte, já que você fez pelo meu filho, eu irei fazer pelo teu filho. Me entregue o seu filho, vou dar uma boa educação a ele, vou fazer ele um homem digno para poder te ajudar. E falou para ele: deixa, eu vou dar uma boa educação para o seu filho. E essa criança estudou nos melhores colégios, se formou em medicina, e esse homem foi inventor da vacina penicilina. Todos conhecem essa vacina. Salvou muitas vidas essa vacina. O nome desse homem era Alexandre Fleming. Certa vez, depois de Alexandre Fleming já se formado e inventado a vacina, o filho desse homem rico ficou doente, ficou enfermo, muito enfermo. E o que salvou a vida dessa criança foi a vacina de Alexandre Fleming. Olha como é que a vida é, irmão. E esse homem que tomou essa vacina se transformou no primeiro-ministro da Inglaterra. Foi um dos mãos fortes para libertar o povo de Israel da Segunda Guerra Mundial, daquela perseguição de Hitler. Veja que tudo isso começou com um homem muito pobre ajudando uma criança. A vida, irmão, dá volta. Nós devemos fazer a nossa parte diante da sociedade, diante do ser humano e diante de Deus. Deus, ele está controlando o mundo. Tudo que vai chegar nas suas mãos vai chegar, irmão, porque Deus já programou para chegar nas suas mãos. Nós só devemos fazer a nossa parte. Nós devemos fazer a nossa parte para que as coisas aconteçam. Nós não devemos ficar deitado, esperando as coisas cair do céu. Nunca vai cair. Nós temos que agir.
o que está escrito lá em João, irmão? O que Jesus falou? Tirai a pedra. Por quê? As coisas simples nós podemos fazer. Então, irmãos, o impossível Deus faz. A nossa parte nós temos que fazer. Temos que trabalhar. Temos que nos esforçar. E principalmente, irmãos, botar tudo Deus na frente. Mas a nossa parte nós temos que fazer, irmão. Dan fez a parte dele. O filho de Dan fez a parte dele. Mesmo com toda a sua deficiência visual e auditiva. Ele não falava e não ouvia. Mesmo com toda a sua deficiência, irmão. Ele foi o segundo maior que teve filhos, descendentes. Isso é para nos ensinar, irmão. Para que nós possamos nos esforçar. Para que nós possamos vencer nessa vida. Nada é fácil, nada é de graça. As pessoas que você vê aí, irmão, vencendo na vida facilmente, é porque tem coisa ilegal. Está passando por brechas. Não está passando pelas dificuldades. Não está passando pelas etapas da vida. Que Deus te abençoe e te dê uma ótima quinta-feira. Vai vir dificuldade, irmão. Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas que nós possamos ter bom ânimo. Nós iríamos vencer o mundo. Que nós possamos tirar a pedra. Tire a pedra que está no teu caminho, a pedra que está te impedindo de caminhar, a pedra que está te impedindo de vencer. Vença nessa vida, seja corajoso, toma atitude. Que Deus te abençoe, fique na paz, bom dia.